Oi, pessoal. Hoje eu não vou falar de nada de metafísica, mas eu vou falar sobre a minha história. Isso porque eu sei que quando a gente segue um canal e a gente começa a descobrir, conhecer coisas novas, muitas vezes a gente fica curioso sobre a pessoa que está por trás. Hoje, dia 12 de junho de 2026, com esse visual novo, eu começo uma nova história dentro do meu canal e eu quero partilhar com vocês um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu me Eu uso o nome comercial Giane Fac para me identificar nas redes sociais. Meu nome é Giane, eu sou natural de Dourados, Mato Grosso do Sul, onde eu vivi até os meus 17, ali 18 anos. Eu fiz universidade na Unesp, em Marília, me formei em Relações Internacionais, fiz mestrado em Relações Internacionais e depois, pelos próximos 10 anos, eu segui a carreira do mundo corporativo, fui fazer o que meu pai e minha mãe queriam e trabalhei como professora da universidade, trabalhei no Senai, na área de inovação, trabalhei no Senac como professora, trabalhei como diretora de diferentes multinacionais em São Paulo, até que em 2018 eu tive o que hoje eu acredito que era um burnout, na época não se falava muito desse termo, e surtei. Fiquei por um tempo sabático, deprimida e depressiva, sem propósito, sem entender por que que eu estou aqui e o que eu estou fazendo dessa vida. E só para te trazer um pouco de contextos, até 2018 eu sempre fiquei muito doente, sempre fui uma pessoa com várias pequenas doenças, não doenças grandes, sei lá, como um câncer, mas eu sempre tinha tendinite, bursite, dores de cabeça, labirintite. Quando sarava uma coisa, aparecia outra. Então, buscando a minha autocura, eu aprendi muito sobre muitas terapias, né? Ali em 2018, quando eu já estava nesse movimento sem propósito, eu já tinha aprendido sobre medicina chinesa, sobre muita coisa de fisioterapia, de osteopatia, de diversas correntes da medicina tradicional e um pouquinho da medicina chinesa. Quando em 2018 eu me mudo para Florianópolis para fazer um trabalho, eu fui, na verdade, vender salgado na praia, eu falo assim, de diretora de multinacional, vendedora de salgado na praia em Florianópolis. Quando eu mudo a Florianópolis, Florianópolis é considerada ali Ilha da Magia. E lá eu comecei a encontrar muitas terapias holísticas e fiz diversos cursos. Eu comecei como praticante de Theta Healing. Depois eu fiz os cursos de barras de Axis, adentrei no universo de Access Consciousness. Em 2019, eu fui aos Estados Unidos, fiquei 75 dias com o Havaiana Stable, fiz todos os cursos de Theta Healing. Na época, eu saí com o certificado de Master Science, que é como se fosse um mestrado e doutorado dentro do FINC, que é o Instituto do Theta Healing. Voltei como instrutora desses cursos, mas nunca deixei de estudar outras modalidades. Então, tem muito curso, tudo que envolva a espiritualidade ecumênica, que é a espiritualidade livre de dogmas e de religiões, sempre me interessou. Antes de conhecer o mundo da espiritualidade ecumênica, eu só conheci o mundo das religiões. Então, eu tinha o mundo do catolicismo na minha origem, na minha infância, na minha origem familiar. Depois, na época da faculdade, eu conheci pessoas espíritas e frequentei o espiritismo. Depois, numa época que eu estive morando em Campinas, São Paulo, eu conheci a Umbanda. E eu conheci e estudei diferentes religiões nesse período antes das terapias holísticas. E aí sempre versei, né, entre, sei lá, cartas de Cristo, cabala, né? Eu gosto de estudar o mundo invisível. Não sei se você conhece Telos, que é lindo, a própria o curso em Milagres, né? Então eu fui indo por esse universo da espiritualidade, estudando espiritualidade como uma ferramenta de autoconhecimento. Eu quero entender quem eu sou em nível de alma, eu quero entender
como funciona esse universo, como funcionam os seres humanos, por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo, essa sempre foi a minha motivação maior, né? Por que que eu tô todo dia acordando, tomando café da manhã, indo trabalhar e voltando no fim do dia? Qual que é o propósito disso? Qual que é o propósito de eu estar aqui na Terra? Essa sempre foi minha pergunta, desde quando eu tinha 3 anos de idade. Entender o homem e o que é esse planeta Terra. E ali em 2019, depois de fazer todos esses cursos, me tornar instrutora, eu me especializei muito no Theta Healing, então eu fiquei por bastante tempo focada em aprender sobre o poder do subconsciente, sobre aprender a lidar com as diferentes informações sobre como funciona a nossa mente, mas chegou um período em que isso não era suficiente para trazer as transformações que eu queria. E aí foi quando eu fui aprender sobre emoções. E o meu mestre de emoções foi David Hawkins. E David Hawkins vai muito além do trabalho das emoções, né? Mas esse livro aqui eu considero um livro de cabeceira para todo bom apaixonado pelo trabalho de autoconhecimento, onde você aprende aqui o método dele de deixar ir. Inspirada no conteúdo do Dr. David Hawkins, eu gravei um curso que eu chamo de Esvaziar para Receber, onde a gente trabalha o esvaziar as emoções que foram somatizadas no corpo. E aí eu tive um hiperfoco muito forte em David Hawkins. Eu li todos os livros dele em português e em inglês, que tem vários que não são traduzidos ainda para o português. Me apaixonei por ele, fiquei bastante tempo assim focada nisso. E gosto também de trazer esse livro aqui para todo mundo ver, porque essa contribuição é muito boa, esse livro para você entender a lei do espelho. E aí, nesse período, acabei aprendendo outras coisas, então me aprofundando como terapeuta, fiz curso de terapia multidimensional, fiz curso de mesa arcturiana, mesas radiônicas de diferentes formatos e modelos, aprender radiestesia. O universo não tem limites para quando a gente fala de terapia holística, né? Tem muita coisa. Mas uma das coisas que me chamava bastante atenção sempre foi a parte das doenças, porque eu continuei sempre tendo pequenas doenças, né? Então, eu acabo trabalhando com psicossomática sempre, e aí eu gosto de Theta Healing, de Vaiana Stable e de Cristina Cair, nossa querida brasileira que tem a medicina egípcia por trás, mas uso também Ayurveda, uso medicina chinesa, dietoterapia chinesa. Quando se trata de psicossomática, eu gosto de juntar várias linhas, várias correntes, medicina germânica também. E, enfim, quando foi em 2024, vamos dizer assim, até 2023, estava tudo fluindo legal, a vida estava como se eu estivesse no meu momento divino, assim, né? Que tudo dava certo. Mas em 2024 eu tive um grande rompante em que eu descobri que minha filha era autista, precisei mudar de cidade, sair lá de Florianópolis, a meu contragosto pessoal, mas vim embora para ficar mais fácil fazer um tratamento para ela, numa cidade, voltando à minha cidade de origem, Dourados, Mato Grosso do Sul, onde tudo é pertinho, onde é mais fácil ir e vir para levar ela para os tratamentos, onde aqui eu teria plano de saúde, onde aqui eu teria um suporte familiar maior, e assim eu o fiz. E 2024, com essa mudança repentina e forte que eu tive que viver, que é como se eu tivesse saído da minha vida dos sonhos e voltado para minha origem de um lugar onde eu tinha resistência em estar, muito porque eu sinto que a mentalidade de Florianópolis, eu brinco que é a Suíça brasileira. E aqui no Mato Grosso do Sul, principalmente para o mundo do autoconhecimento, ainda é algo muito, um ambiente ainda muito fechado para isso. Eu me vi muito só. Eu me vi muito só, não só com relação ao ambiente onde estava, mas também com relação a essa vida toda nova que eu precisei descobrir. E eu me isolei, eu entrei numa espécie de casulo,
para tentar compreender e estudar, e hiperfoquei em aprender sobre o autismo, sobre regulação emocional, sobre como ajudar minha filha. Nisso foi de onde surgiu o movimento de eu também entender que todas as coisas que minha filha tem, que as pessoas falavam que é autismo, é o que eu tinha quando eu era criança. Então eu fui fazer as avaliações e ver que eu também tenho superdotação como ela, também tenho a hipótese do diagnóstico de autismo. E aí fui me descobrindo e aprendendo tanta coisa sobre mim, sobre meu funcionamento neurológico, e fiquei um pouco presa nesse mundo e ainda muito doente. E foi quando eu comecei a estudar com mais intensidade, então, o sistema nervoso. Por quê? Eu estudava o sistema nervoso como fight or flight or freeze, como algo que acontece, digamos que em momentos de ameaça específicos, né? O leão apareceu na tua frente, você entra nesse estado. E na verdade eu percebi que eu passei 2024 inteiro dentro desse estado. Eu entrei no mal da ameaça e ali eu fiquei. Hoje, 2026, eu consigo enxergar isso. Só que eu não sabia disso. E nesse movimento de me estudar e estudar os meus padrões, que eu fui começando a entender um pouco mais e falar, gente do céu, eu preciso aprender regulação do sistema nervoso. E aí eu fui para outros autores, fui aprender teoria polivagal, fui estudar nervo vago, fui entender mais sobre o sistema nervoso, mais do que eu já tinha aprendido com anatomia intuitiva e outras coisas que eu tinha aprendido no Theta Healing. E fui conseguindo sair desse lugar. Uma ferramenta que me ajudou muito também foi Michael Singer, com a entrega incondicional, né? Porque trabalha muito rendição também, querendo soltar o controle. E aí foi esse período de 2024, 2025. 2025, eu acho que 2024 eu passei o ano inteiro numa noite escura da alma. 2025 ainda estava um pouco com o pé lá. E agora, em 2026, eu me auto-apliquei uma mentoria, que eu chamei de Engenharia de Identidade, onde ali eu consegui encontrar padrões que eu não sabia que existia, por exemplo, eu não sabia que além do Fight or Flight or Freeze existia Fawn, que é o People Pleasing. E ali eu fui estudar, descobri que eu tinha esse padrão e mudar um monte de coisa e descobri o quanto de coisas que eu achava que eu gostava ou achava que eu era, mas eram máscaras. E me permiti, então, recomeçar. E esse cabelo novo, ó, eu cortei hoje. E eu já tô visualizando ele desde março, só que só agora eu tomei a coragem, sei lá, ou tive o impulso de fazer. Porque a minha sensação é que eu realmente, nesses últimos 2 anos, consegui fechar um quebra-cabeças. Eu comecei estudando Reiki, estudando espiritualidade, estudando religiões, estudando o mundo invisível, espiritual. Passei para a mente, para consciente e subconsciente. Fui para as emoções. E aí, quando chegou em 2025, eu comecei a perceber que não adianta você trabalhar as emoções e o subconsciente e tudo mais se você não tiver ações, comportamentos ou atitudes novas, né? E aí eu fui para esse novo mundo das ações, de inserir ações além das coisas, além do que a gente fazia no sutil nas terapias. E integrei sistema nervoso. Então eu uni o espiritual, o mental, o emocional ao material físico, o comportamento e ao sistema nervoso. E assim eu criei uma metodologia de trabalho em que o que eu entrego numa sessão é muito único, é muito diferenciado. Enquanto eu consigo me conectar com Deus, pedir uma leitura intuitiva, eu consigo ver o padrão, eu consigo enxergar em que área ou em que espaço
da dificuldade da pessoa isso tá, e para que isso está servindo a ela, porque tudo nos serve a um propósito, o nosso propósito de desenvolvimento da alma, de estar aqui no planeta Terra. E esse ano foi o ano em que eu entendi que eu posso sair do meu casulo. Por mais que eu já esteja gravando vídeos há 1 ano e meio no canal, eu ainda gravava. No começo foi muito difícil, o medo de julgamento, o medo de ser vista e tudo mais, mas eu ainda gravava num lugar de peso, de esforço, de ter que fazer toda semana para o algoritmo ver e para não sei o quê. E agora eu já tô muito num lugar de eu tô gravando esse canal para mim. É um prazer, para recordação, para quando minha filha for adulta ela ver, olha como minha mãe era incrível. E eu já tive muitos episódios de depressão, de muita tristeza profunda, de tentativa de suicídio, de tantas e tantas coisas que eu passei. Hoje eu reconheço e entendo que muitas coisas que eu passei eram meltdowns, eram shutdowns do autismo. E essa bagagem inteira forma quem a Giane Facchi hoje é. Que hoje me intitulo como estrategista de transformação, porque sim, toda transformação ela precisa de uma estratégia. Eu preciso fazer um diagnóstico seu. Eu preciso entender em que lugares desse monte de quebra-cabeças que você é, que eu sou, que você tá com padrões que estão te limitando, com travas, com bloqueios. E a partir daí montar uma estratégia para a transformação que você deseja. Hoje eu tô num movimento de expansão internacional, onde nesse período de 2024 eu acabei ficando no modo de sobrevivência, e quando a gente tá no modo de sobrevivência, o dinheiro não chega, só chega com esforço, ele não chega com facilidade, leveza e glória e alegria. Eu entrei num lugar onde eu não só não tinha energia, como não tinha vontade, como eu me fechei, assim, de fazer uma troca com algum colega que é terapeuta. Então, eu entrei num lugar de assim, ó, eu não tenho dinheiro, eu não posso receber ajuda dos outros, eu tô sozinha, eu tô aqui nesse casulo fechada. E, ao mesmo tempo, eu quero que alguém me atenda com a excelência que eu atendo os outros. E foi nesse movimento que, em 2025, eu criei uma agente de inteligência artificial que eu chamo de Espelho da Consciência, que faz algo muito interessante. Você escreve o que está acontecendo na sua vida, traz o seu problema, a sua dor, e ela usa a lei do espelho, baseado aqui nesse livro, para te trazer um espelho do que o reflexo da sua realidade externa quer dizer sobre o seu interior. E não só isso, porque aí isso daí é fácil, aí você teria entendido, beleza, entendeu e faço o quê? Entender é 50% do processo. Você precisa integrar a mudança. E aí, faz um trabalho de reconhecer no seu corpo, de encontrar a crença limitante, de te dizer qual é a crença que vai substituir isso, qual é a ação prática que você tem que fazer de mudança. Trazendo para você muitas ferramentas de autoconhecimento para que o seu trabalho interno possa ser complementado. Essa ferramenta ela não tem o objetivo de substituir um profissional de terapia, até porque eu acredito que são insubstituíveis. Ontem eu recebi um atendimento de constelação familiar em grupo. De jeito nenhum substitui. Mas eu, pelo menos, eu tinha tanto buraquinho, mas olha, eu grudei tanto chicletinho na cruz, que pensa numa pessoa que tinha coisas para trabalhar, tinha sombra para integrar, tinha trabalho interno para fazer. Que eu teria que ser milionário e passar o dia inteiro sentado fazendo terapia para conseguir resolver. E essa ferramenta me facilitou muito a vida, porque tem coisas que o buraco é mais embaixo, que a gente precisa da ajuda do outro. Mas tem coisas que são
da nossa vida cotidiana e que são muito mais rápidas de serem transmutadas. E assim, diante da minha situação, naquele momento fechada, numa situação financeira difícil, indisponível para trocar com colegas, assim, nessa minha dor que eu criei essa ferramenta. Agora em 2026 eu disponibilizei para as minhas clientes e alunas da comunidade de protagonistas de si. E foi incrível, porque a demanda de terapias delas, de atendimentos delas comigo, diminuiu muito. E eu fico muito feliz, porque o que eu mais quero é que cada um seja protagonista. Ninguém conhece você mais do que você mesmo. E essa ferramenta veio para te ajudar a se olhar com mais profundidade. E ainda existe a necessidade do meu trabalho, e ainda existe aquele momento que o calo aperta, aquele momento que o gatilho é muito forte, que você precisa dar a mão de uma pessoa para estar junto, ali com você te ajudando. Mas ainda existe como também você ter o seu respiro de fazer por si, de conseguir sair do lugar onde você está, às vezes, de dificuldade, com essa ferramenta. Então esse foi um ano em que eu tô lançando isso internacionalmente, porque hoje eu entendo que as normas brasileiras, a legislação brasileira ainda tem muito a melhorar com relação à permissão desse tipo de trabalho acontecer dentro do Brasil. Mas se você se interessou, quem faz parte da minha comunidade, protagonistas de si, que são pessoas que já adquiriram cursos meus ou já fizeram atendimentos comigo, é elegível para estar dentro dessa comunidade, onde ali você tem o acesso direto a mim, onde você pode fazer perguntas diretamente para mim, que eu posso responder diretamente, e você tem o acesso a essa ferramenta para usar no seu dia a dia de forma gratuita. Óbvio, você tem que ter uma conta do ChatGPT. Um plano que não é pago, você consegue fazer uma sessão inteira tranquila, sem comer todos os seus créditos lá do ChatGPT. É isso, e aí esse ano eu senti que aquela mulher rígida, com o cabelo liso, escorrido, perfeita, que tinha medo de errar, que precisava ter tudo organizado, que precisava estar com tudo certo. Essa mulher me serviu muito e eu sou muito grata a ela. Mas essa mulher foi embora. E agora entra uma mulher com a coragem de ser imperfeita, como diz Brené Brown, com a coragem de dizer que eu tô aprendendo, que eu aprendi muito já, que eu tenho muito a aprender e que eu trago um brilho no olhar em poder contribuir com a vida de quem chega. E quero te dizer, mais que eu quero te dizer, que é isso, esta é quem estou, porque eu acredito que estamos sempre nos transformando. Ah, e eu achei muito legal. Ontem eu fiz essa constelação, né? E vieram 10 pessoas e eu não conhecia ninguém. Não, uma pessoa eu conhecia. As outras 9 pessoas eu não conhecia, que vieram fazer a representação, né? E eu fui receber a sessão, né? E 2 delas, que não me conheciam, nunca me viram na vida, falaram: Meu Deus, você parece muito com a Madonna. E, gente, juro, eu não sei muito bem sobre a Madonna, mas eu lembro que ela é um símbolo de ser sexy, né? E eu olhei e falei: Gente, acho que a minha energia mudou. Porque antes eu era muito esse lugar de estar assim, ó. Ai, se esconde, se enfia num casulo, não fala com muita gente. Autista, né? Com medo do mundo. E agora eu sinto que eu expandi ao ponto que pessoas que não me conhecem. E aí, na hora que essas 2 pessoas falaram, as outras pessoas falaram: é verdade, é verdade. Eu falei: gente, será? Uau! E eu fiquei muito orgulhosa. E foi antes de eu cortar o cabelo, hein? E aí, hoje, quando eu cortei, eu já falei: ai, tô mais ainda na energia da Madonna, né? Porque é muito sobre essa energia de alegria, de poder ser quem você é. Essa autenticidade que eu tenho buscado há tanto tempo. É como se agora ela chegou. Tanto que agora eu tô gravando um vídeo assim, ó, sem script, só pra falar da minha história, só pra falar XYZ, porque deu vontade e porque eu posso. E você também pode. Você pode ser quem você é.
Gratidão e até o próximo vídeo.